Boa tarde, regressamos à Antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia que pode seguir em 90.9 ou em altitude.fm e também pode seguir aqui no Facebook da Rádio Altitude. Hoje connosco temos Sofia Monteiro, Fernando Pereira e José Carvalho. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. 3 escolas da Guarda estavam sinalizadas com o nível 3 de prioridade para serem requalificadas com financiamentos públicos. No entanto, há algumas semanas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses informou que 70 dos municípios incluídos na lista e respectivas escolas a precisar de obras estavam excluídas dos apoios porque o financiamento previsto para tais intervenções, através do Banco Europeu de Investimentos, acabou. Ora, em setembro de 2021, o Governo delegou competências nos municípios porque as 308 câmaras municipais do país passaram a ser responsáveis pelos estabelecimentos de ensino na sequência da competência na educação. No entanto, um dos critérios descritos nessa mesma lei refere a reabilitação dos edifícios escolares pelos quais o Estado tem de assumir 100% do custo das obras. Na cidade mais alta, na Guarda, 3 escolas estavam sinalizadas pela CCDR Centro, a de Santa Clara, a Carolina Beatriz Ângelo e a terceira fase da secundária da Sé. Mas agora não há previsão de financiamento para a requalificação das 3 escolas guardenses e das restantes que foram excluídas dos apoios, uma vez que não há garantias de financiamento dessas obras. Na Guarda serão necessários 20 milhões de euros para reabilitar os 3 estabelecimentos de ensino, segundo o Presidente da Câmara, e cabe agora à ANP, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, dialogar com o Governo, mas o edil guardense mantém-se firme e ameaça mesmo que, custe o que custar, doa a quem doer, isto tem de ser resolvido se não entregamos as escolas ao Estado. Os municípios não podem ser responsáveis por coisas que não pediram. Fim de citação. Para Sérgio Costa, se não houver financiamento, a descentralização de competências não tem nada, é apenas uma desresponsabilização de competências. Perante isto, vamos lá ver se percebemos onde é que estamos. José Carvalho, diretor do meu agrupamento de escolas do Distrito da Guarda, o agrupamento de escolas Afonso de Albuquerque. O Governo prometeu obras nas escolas, mas o dinheiro acabou antes que chegasse à Guarda. José Carvalho. É verdade. Bom, e agora? Antes de mais, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Altitude, boa tarde ao Luís Batista, ao Fernando e à Sofia, e agradecer mais uma vez o convite para aqui estar. Bom, nós já tínhamos tido esta notícia na passada semana, foi até publicada pelo jornal anterior e pela Rádio Altitude, e assistimos naturalmente à mesma com preocupação. Nós sabemos que esta transferência de competências tem muitas questões que estão por resolver, que os municípios, através dos seus representantes, estão efetivamente a negociar com os governos outro tipo de condições e de regulação. O que é certo é que, como disse o Luís Batista e muito bem, a conservação do edificado escolar é uma das competências que passa a 100% para as câmaras municipais. E neste caso, deixe-me dizer que o município da Guarda recebeu um belo presente, em mãos. Não só porque estava a decorrer aquilo que era a requalificação da escola secundária da Sé, mas recebe um conjunto de todos os edifícios a necessitar de intervenções urgentes. Julgo também que estamos a acompanhar aquilo que se passa com a Carolina Beatriz Ângelo, onde julgo saber há inclusive atividades letivas que estarão suspensas ou pelo menos condicionadas devido a infiltrações. Esportivo, por exemplo. Pavilhão desportivo. Não é novidade nenhuma e tem sido notícia volta e meia a escola secundária Afonso de Albuquerque, penso, embora tenha aqui um regime diferente porque não está ainda, mas eu já lá vou, sobre a responsabilidade, o edificado, não está sobre a responsabilidade da Câmara Municipal da Guarda, mas também apresenta estes problemas e depois temos
a Escola Básica de Santa Clara e temos outros estabelecimentos, nomeadamente do primeiro ciclo, a necessitarem de intervenções. Ora bem, e aqui eu julgo que o problema foi o atual Executivo preparou logo no seu primeiro mandato, e bem, um conjunto de intervenções, projetou-as todas para que sempre que existissem estas linhas de financiamento, candidatar o Conselho da Guarda às mesmas. Quando diz Executivo, a Câmara Municipal da Guarda. Exatamente. No seu primeiro mandato, tanto o atual Presidente teve como estratégia, efetivamente, proceder à requalificação que reconhece como sendo absolutamente necessária, mas através destes financiamentos. Ora, aqui o problema está quando ou não somos contemplados, efetivamente, ou as linhas esgotam. Problema aqui, as intervenções vão ter que ser feitas. Mas não há dinheiro? Mas não há dinheiro e provavelmente terá que ser aqui uma opção estratégica daquilo que são as receitas do próprio município, quer dizer, provavelmente vai ter que afetar aqui alguma da sua receita, sobretudo para aquelas intervenções que são mais urgentes, porque não vejo como é que vai conseguir passar ao lado. E há pouco eu ia fazer referência, e apenas em sinal de alerta, até porque já transmiti também aos responsáveis políticos, um dia o contrato, já não é com o Parque Escolar, é com as construções públicas da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, cessa e também aquele edifício passa, se não houver alterações, naturalmente, passa para o município da Guarda. E deixe-me antecipar, e eu falo com conhecimento de causa, recebem ali uma valente obra a necessitar de uma intervenção. Já vamos falar dos edifícios ou das escolas, e nomeadamente de quando puder transitar o próprio edifício da Afonso Albuquerque, mas também temos que falar de Santa Clara. Sofia, sindicalista, pessoa que acompanha esta realidade, o problema das escolas que, entretanto, no contexto da descentralização, passaram para a responsabilidade do erário municipal e não do Estado, e agora? Bem, antes de mais, boa tarde a todos que estão a ouvir e aos presentes. E agora? Quando, ainda no governo de António Costa, se desenhou esta descentralização de competências a atribuir às autarquias, nós, a FEMPROF, decidiu, e nós aqui fizemos isso também no distrito todo, reunimos com todas as câmaras municipais, com todos os presidentes de câmara, ou responsáveis pelo setor da educação, portanto pela variação, reunimos com todas as autarquias do distrito. A preocupação foi sempre esta, que nos foi transmitida, a delegação de competências não ser acompanhada pelo necessário financiamento para poderem fazer face a todas as despesas. É evidente que há municípios onde essa despesa é menor, porque são o parque escolar, digamos assim, é menor, mas também é a proporção daquilo que é o município. Mas todos nos transmitiram na altura essa preocupação, e nós colocámos sempre junto do governo, fosse ele qual fosse, essa preocupação também. Ou se garante que há um financiamento que seja adequado à manutenção dos edifícios escolares, garantindo que não há diferenciação nem entre municípios nem entre regiões, não havendo um menor investimento aqui e centralizar mais o investimento em outras zonas, que são normalmente as do costume, não é? E transmitimos sempre essa preocupação e que iríamos acompanhar a situação. Mas a preocupação foi logo demonstrada por todos os autarcas na altura. Está aqui a prova provada que, de facto, não havendo financiamento adequado, passamos a ter uma situação extremamente complicada. Se este atual executivo camarário tinha não digo esperança, mas esta hipótese em cima da mesa e candidatou-se dentro dos prazos corretos, não se compreende. Está bem que tínhamos aqui fases diferentes de necessidade de intervenção. Priorizaram aqueles que tinham o nível 1 e 2 de prioridade de intervenção. Mas nós não podemos criar diferença entre aquilo que é a qualidade, e a qualidade também inclui espaços físicos, onde as escolas... não é? Onde as escolas funcionam, mas nós não podemos pôr em causa diferenciações em termos da oferta educativa, em termos de qualidade.
E nós temos aqui, e eu lembro-me quando comecei este trabalho, por exemplo, de termos, para verem o caminho que se fez, com certeza que se recordam, de que antigamente havia um problema de aquecimento, nomeadamente aqui num distrito, zona de frio, não é? E nós fizemos esse trabalho de sensibilização também junto dos governos e das autarquias, no sentido de dotarem as escolas com o aquecimento necessário, uma vez que, portanto, fez-se esse caminho e muito bem, o amianto também, portanto, estivemos sempre nessa linha de defesa de melhor qualidade para todos. Agora, isto realmente é um problema, é uma discriminação, na minha opinião. A nossa Câmara provavelmente não vai conseguir fazer face às despesas que aqui estão identificadas para poder fazer as intervenções que são necessárias. Era um objetivo do programa desta autarquia e eu acho que agora está tudo muito comprometido. A Associação de Municípios tem uma palavra a dizer, a CIM tem uma palavra a dizer, as CCDRs têm uma palavra a dizer, mas no fim das contas vamos ver como é que nós conseguimos, da parte do Governo, algum compromisso que venha a resolver esta situação, que eu acho que é absolutamente discriminatória, inaceitável. Fernando Pereira, um pouco mais desde a ótica do cidadão atento, como é que se percebe que neste contexto de descentralização o Estado entrega às autarquias a responsabilidade pelas escolas, mas esquece de enviar o envelope financeiro para a manutenção? Boa tarde, este problema é um problema que se passa com outro tipo de atribuições que foram feitas, não é? Estamos a falar da Segurança Social, etc. Uma série de atribuições que era da Administração Central, que foram negociadas com a Associação Nacional de Municípios. Portanto, há uma partilha de responsabilidades, não há aqui pessoas, a culpa é dos governos, não, a culpa é também de quem aceitou. Sim, intermédios. Pronto, exatamente, eu se receber um testamento e não me agradar, renuncio ao testamento. É assim em todo lado. Portanto, e assim, de facto, há. Agora, de facto, há estruturas que têm que trabalhar para que esta situação não se perpetue, e não será só a Câmara da Guarda, isoladamente, porque isoladamente não vai a lado nenhum, isto é a minha convicção, mas terá que ser com a CIM, terá que ser com a Associação Nacional de Municípios, a criar uma onda de indignação para defender a construção a construção e a reabilitação e manutenção regular, porque também é um fator importante, de todo um conjunto. E é uma despesa grande. É uma despesa grande, a manutenção regular, ainda por cima. Há alguns casos de escolas que foram feitas quase com coisas faraónicas, pronto, com outro tipo com coisas que na altura não se percebeu muito bem porque é que tiveram que ser feitas aquele tipo de investimentos. Eu recordo que há muitos anos, eu não gosto de lembrar isso, até porque isso normalmente é uma situação muito complicada, mas há muitos anos, a administração do Estado, e é já há muitos anos mesmo, e ainda foi no tempo começou no tempo da República e foi mantido no tempo do fascismo, da ditadura. Portanto, o que se fazia era o seguinte, por exemplo, as fechaduras das escolas eram de 2 ou 3 marcas e elas só tinham 3 ou 4 chaves, quer dizer, universais, quando precisavam. Eram aquelas que eram feitas, não andavam aí com 500 chaves, algumas delas a desaparecerem, não sei o quê. Portanto, havia todo um critério durante uma quantidade de tempo. Provavelmente era capaz de não ser mau pensar-se que quando um país não tem recursos suficientes, é melhor construir muito bem, edificar bem, para que depois de um dia qualquer as coisas não corram mal. É verdade. Esta é a minha ideia. Zé Carvalho, voltando à realidade, eu ia dizer do Parque Escolar, mas pode-se confundir com a designação da entidade Parque Escolar, mas não é essa a intenção. Construções públicas. O Parque Escolar da Guarda. Temos que a escola da Sé fica inacabado aquilo que já foi iniciado, que era o processo de reconstrução, de reabilitação e de construção, inclusive foi feito um pavilhão desportivo. A CBA tem os problemas que o Zé Carvalho já referiu, nomeadamente chove, digamos assim, no pavilhão. Brevemente será a responsabilidade também do município a Escola Afonso Albuquerque, como o Zé Carvalho referiu, e há a questão
adiada há muitos anos da Escola de Santa Clara, nomeadamente a construção de um pavilhão gimnodesportivo para os alunos que estão na Santa Clara. Como é que isso vai ficar numa situação como esta, em que não há sequer dinheiro para reabilitar os atuais imóveis? Muito bem. Olha, eu estava aqui, enquanto também ouvia a Sofia e o Fernando, a procurar recuperar aquilo que são os valores que o Orçamento de Estado prevê para a Guarda, valores concretos. E tenho-os aqui à minha frente, e também nem tinha visto, já estão publicados os 2026, que depois vou ver com curiosidade. Mas o município da Guarda recebe aproximadamente 450 mil euros ano para encargos com instalações. Estamos a falar luz, água, enfim, gás, tudo o que for. Conta corrente, sim. Conta corrente. E recebe para a conservação das instalações, isto para percebermos efetivamente o porquê das declarações do Sr. Presidente e daquilo que ele está a sentir. Para a conservação de instalações recebe cerca de 200 mil euros. Precisa de 20 milhões. E não estamos a falar de uma reabilitação. Exatamente. Portanto, não vai conseguir efetivamente. Não vai. Daí a sua. Mesmo estes 200 mil euros. Os 450 é os custos correntes. Claro, correntes. E mesmo assim, não sei se. O valor já é feito não chega. Provavelmente não chega. Exatamente, de acordo com os custos. E estes cerca de 200 mil euros para a conservação das instalações não chegam, é manifestamente pouco para aquilo que é o edificado. E, portanto, quando se diz repetidamente que o envelope financeiro é curto, é efetivamente curto. Mas procurando responder àquilo que me perguntava, Luís, eu de facto estou preocupado, como dizia há pouco, a menos que o orçamento municipal possa vir a prever alguma verba destinada a esta requalificação, a este melhoramento do edificado escolar, e nunca será ao mesmo ritmo, porque depois a própria Câmara da Guarda se calhar não tem esta capacidade para fazer esta despesa, mas de facto há aqui são as instalações escolares que ficam comprometidas e ficam outras obras que vinham ligadas também ao edificado escolar, e recordo, por exemplo, que está em curso, estava projetado, não sei agora se isso para ou não, a própria Escola Básica de Massainhas ia ter também na sua requalificação a construção de um polidesportivo, e portanto também ele, e vinha aqui a reboque deste financiamento, e portanto todas estas obras vão ficar comprometidas. A Escola Básica de Santa Clara, como se sabe, há muitos anos que não tem um espaço digno para a prática da educação física. Nós andamos a trabalhar, ainda recentemente reunia com a Sra. Vereadora da Educação, para que se encontre uma solução, porque não é aquele salão que é o espaço para a educação física, apesar de se terem requalificado os balneários e melhorado um outro espaço que lá temos, mas não é aquele espaço digno, e portanto estou preocupado, estou apreensivo, porque se me perguntasse há 2 ou 3 meses atrás, estava efetivamente esperançado e cheguei a prometer inclusive aos pais que nós íamos ter um outro tipo de resposta. Nem neste momento. E o próprio Presidente da Câmara comprometeu-se a Sim, claro, sim, sem dúvida nenhuma. E agora ficou de pés e mãos atadas relativamente a esta situação. Agora, são 70 municípios que têm que se manifestar no âmbito da Associação Nacional de Municípios, porque há aqui uma circunstância. O que é que esses 70 municípios podem fazer, para além de em termos de intervenção pública, poderem comentar precisamente aquilo que fez Sérgio Costa, que é de que o melhor é devolver as escolas ao Ministério. O que é que pode ser feito em concreto? Tem que ser feita uma pressão, sei lá, até envolvendo as próprias populações, porque às vezes nós damos-nos conta que a pressão que é exercida... Os pais têm que estar preocupados e associados a esta causa? Sim. Quando nós temos os filhos a estudar em determinada instituição, e neste caso na escola pública, temos que exigir o melhor para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos educandos, e portanto eu acho que os pais aqui podem ter um papel importante. Já houve situações que se resolveram porque houve uma exposição do problema com manifestações locais, etc. Agora, eu acho que isto tem que ser um pouco mais institucional, do ponto de vista político e de pressão destes 70 municípios, para se encontrar. Então, já que se esgotaram as verbas do PRR nas escolas que necessitavam do nível 1 e 2 de intervenção,
já que o empréstimo que se calculava que pudesse ser atribuído não foi. Eu acho que temos todos, e sobretudo estes presidentes de Câmara, porque têm esta incumbência, claro, não é? E vão defraudar as expectativas que eles próprios tinham e as populações, terão que fazer a pressão no local certo. Tem que se encontrar uma solução para este problema. São 70 municípios, estamos a falar de muitas escolas mesmo. E uma desigualdade naquilo que é o direito à educação de qualidade. Fernando Pereira, vamos avançar para um outro assunto, mas criando uma relação com este. Sabemos que para as escolas já não há dinheiro para fazer mais obras, nomeadamente na Guarda. Fecham-se as escolas, pronto, acabou. Não há escola para ninguém. Não há escola para ninguém. Entretanto, o mau tempo que assolou nas últimas 2 semanas a região centro, nomeadamente nos distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, mas um pouco por todo o país. De facto, o país precisa ser reconstruído quase de norte a sul. O país ficou muito mais pobre, e quando digo muito mais pobre, digo ficamos a necessitar de dinheiro não apenas para as escolas, mas para um pouco de tudo, recuperar estradas, reconstruir casas, enfim. Como é que o país que teve um superávit no ano passado e que o Ministro das Finanças já veio dizer que não pode, mesmo havendo mais mundo para além da recuperação, não podemos ter um déficit no próximo ano, como é que vamos fazer frente a tudo isto? Já há 5 mil milhões que para reabilitar as Forças Armadas provavelmente é capaz de ter que prescindir, porque eu não estou a ver assim inimigo nenhum próximo neste momento. É só umas coisas, são 5 mil milhões, não estamos a falar de uma gota d'água. Portanto, é natural que isto é como em qualquer casa, quando acontece a manta é curta, tem que se tapar aquilo que é o essencial. Pronto. Em relação ao que se passa, quer dizer, isto também é assim, o tempo, isto é previsível que venha a acontecer muitas vezes. Agora em França, por exemplo, ainda ontem, estão 900 mil pessoas sem energia elétrica. Isto é cíclico, e nós estamos alterações climáticas a 5 meses para não sei, desculpa, eu não entro nessa coisa, porque não percebo nada disso e não gosto de falar de muita coisa. Já falo de coisas mais que não sei, quanto mais aquelas que sei que não sei. Portanto, isto é só para dizer que, em relação a isso, que nós estamos a 5 meses dos incêndios. Portanto, dentro de 5 meses temos outra. Tentas antecipar a próxima tragédia. Já temos outra tragédia, os mesmos comentadores. Eu no outro dia até viu um indivíduo que foi diretor do Diário Notícias, que fala de futebol, viu ali falar de inundações, que eu não sabia que também era a especialidade dele, mas pronto, mas isto é só para dizer que isto, o que aconteceu, naturalmente, por exemplo, o caso do Mondego a mim não me surpreende. Eu vivi em Coimbra em miúdo e sei o que era Coimbra quando havia inundações. E era recorrente. Era pior, ainda do que aconteceu agora, nem sequer. Uns anos depois houve outra vez inundações em Coimbra. E houve outra coisa. E quem conhece Coimbra, os indivíduos que planearam o Parque Verde deviam ser todos levados a ser responsabilizados. Porque o indivíduo que no fim do século XIX fez o Parque Manuel Braga, subiu o parque para cima da cota da água, nunca o Parque Manuel Braga praticamente levou água. Iam lá os miúdos buscar as laranjas quando havia as coisas. Portanto, isto é para dar apenas um exemplo, porque também houve muita coisa que foi mal feita, mal coordenada, Sim, e ao lado do Parque Manuel Braga. Exatamente, meteram o Parque Verde, com muito bonito e não sei o quê, mas a verdade é que a Agueira não aguenta tudo. E não vale a pena estarmos aqui a dizer que há de vir para aí mais uma barragem, porque também não sei se a barragem vai resolver o problema, mas porque se chover muito as barragens têm que deitar fora. A Ereira, anda um espetáculo, por exemplo, com a Ereira. Eu desde miúdo, e até lembrei no outro dia, para retomar um antigo poeta da Ereira, que pouca gente conhece, que é o Afonso Duarte, que era o homem da Ereira, que era um indivíduo que morava na Ereira e que era um belíssimo poeta do neorrealismo português. E ele falava da Ereira, das constantes cheias da Ereira. No caso do Val de Santarém, é uma bênção para aquelas populações, qualquer tipo de cheias. As pessoas vão lá perguntar. Sim, e depois, claro, temos jornalistas, desculpem lá, mas a verdade é esta.
que de facto ainda vão transformar isto numa coisa bem pior. Eu no outro dia ouvi um jornalista dizer, por exemplo, que ainda não havia preocupação porque o rio ainda não tinha chegado às margens. Quer dizer, convenhamos, isto tem a ver um bocado com as escolas, realmente, porque houve alguém que não lhes ensinou que qualquer rio tem margens, não é? Claro. Isto é apenas só alguns detalhes também do empolamento, porque durante este período de tempo não houve urgências encerradas, não houve grávidas a nascer em ambulâncias, não houve... Estás a falar já os mídia exatamente, fazem a agenda. E houve algumas coisas que foram aprovadas que vamos ver quando vier o Diário da República, o que é que foi aprovado, porque foi nestes períodos dão sempre jeito a alguém. Agora, é claro que a Conselho de Leiria é diferente. A Leiria foi uma situação completamente diferente. Tem nada a ver com aquilo que é o comum. Agora, o que aconteceu no Mondego e o que aconteceu no Tejo é o normal de todas as zonas ribeirinhas. E no Sado, pronto. São zonas ribeirinhas, são terras que estão abaixo do nível da água. É uma situação prevalecente em toda a Europa. É comum. Pronto, a Leiria é uma situação completamente... Focando então no distrito de Leiria, onde nomeadamente os ventos extraordinariamente fortes provocaram muitos estragos, como é que vamos reconstruir num país que está sempre a queixar-se que a manta é curta? Não sei, não sou eu que posso responder a isso, posso ter umas ideias em relação a isso, mas conveniente também posso às vezes estar aqui a dizer uma asneira grande. Agora tem que de facto haver uma partilha por parte das empresas que não podem também estar à espera da oportunidade para despedirem trabalhadores, porque é o que normalmente gostam também de acontecer nestas circunstâncias. Nós sabemos perfeitamente quer dizer, são empresas que são boas, que são empresas que têm lucros grandes, dinamizam, e depois chegam a esta altura, acontece um problema deste, vão buscar apoios e depois vão uma quantidade de trabalhadores para a rua. Convenhamos, também não é propriamente a melhor forma de recuperar o que é que seja. Eu espero que, até porque o tecido empresarial leiriense acho que é um tecido interessante, de pequenas e médias empresas, e algumas médias já com alguma dimensão. Vão conseguir recuperar? Penso que vão recuperar, porque têm todas as características até têm todas as condições para recuperar, até porque são áreas onde, em termos são os moldes plásticos que continuam a ter mercado, a toda uma série de coisas. Agora, espero outra coisa, é que felizmente se liberte o lixo das pocilgas que deitavam todos os anos rios e rios verdadeiros rios de detritos dos porcos, das diferentes pocilgas à volta do rio, porque isso até acaba, provavelmente, vamos ver se isso até acaba por não ser bom, que os porcos que não tenham sido obrigados finalmente a fazer umas hectares decentes, e não hectares daquelas feitas como nós sabemos em alguns rios, não é? Nomeadamente há algumas empresas que fazem hectares, pronto, aquelas tanques. Uns tanquezinhos, pois. Sofia. Sobre a tempestade e Leiria, e todas estas questões, estas cheias, eu também concordo, quem vive na zona ribeirinha acaba por ser uma inevitabilidade, umas com mais dimensão, outras com menos dimensão, mas eu tendo a concordar com a ex-ministra da Administração Interna quando ela dizia que tudo isto é uma aprendizagem coletiva, ou deve ser uma aprendizagem coletiva. Eu acho sinceramente que, por exemplo, em relação às empresas na zona de Leiria, há um problema que é o facto de muitas delas estarem interligadas. As empresas, umas fabricavam uns componentes, outros, portanto, há um efeito dominó que é bastante preocupante, mas eu acho que há capacidade de recuperar com os apoios necessários e com as seguradoras, e portanto esse é um problema, e as seguradoras também têm que assumir aqui o seu papel. Acho que o Estado tem neste momento outra prioridade que não sejam os equipamentos militares, também concordo que é onde se pode ir buscar financiamento. O Primeiro-Ministro teve uma atitude de desvalorização no início, porque ele não tinha ido ao local, não sabia, não é? Pronto. E depois vem com esta ideia do PTRR que pode ser criado para...
Vamos ver se realmente resolve alguma coisa, porque algo que nós não sabemos fazer em Portugal é prevenir ou criar condições para se evitar algumas coisas, algumas situações. A prevenção aqui teve o seu papel, mas eu acho que mesmo os organismos competentes para prever o que podia acontecer não conseguiram ter essa visão. Não percebo também porquê. Quando acontecem estas coisas, vemos muitos especialistas. Portugal está cheio de especialistas, nas mais variadas questões, nos incêndios é sempre, e depois nunca se resolve, nunca se tem uma atitude que realmente nos garanta a nós que podemos, não é estar descansados, mas podemos ter a melhor resposta, quer na prevenção, em termos de proteção das próprias pessoas, quer na proteção dos bens, dos imóveis, etc. Graça Carvalho, agora, a Ministra do Ambiente, quer criar essa equipa. Este PTRR vai ter também essa componente de preparação para catástrofes, prevendo que isto possa acontecer com alguma regularidade, e eu espero sinceramente que possamos todos aprender, mas que isto tenha uma consequência efetiva, porque dizer que fazemos assim, ou que é melhor assado, e depois isto não resolve nada, quando há uma catástrofe desta natureza, ficamos todos sem saber como resolver. Houve aqui um problema gravíssimo, que foi a falta de energia. Ainda há pessoas sem energia. Eu compreendo que a dificuldade seja enorme para resolver a situação, eu compreendo isso, mas de facto há pessoas que estão a viver ainda hoje, desde o dia 28, numa situação completamente precária. Até não estão nas suas casas, estão em parques de campismo, em escolas de primeiro ciclo, e portanto isto não traz dignidade a ninguém, mas tenho alguma esperança que essa aprendizagem tenha o efeito pretendido, e que a gente não chegue aos incêndios com as mesmas desculpas do costume. Isso pode ser. Continuamos a aprender. Sim, não continuamos. Isso é um dado adquirido, isso vai acontecer inevitavelmente. Eu não sou assim tão fatalista. Eu não sei se aprendemos, mas olha, permita-me começar com desde a Guarda com uma palavra amiga e solidária para todas as populações afetadas por estas catástrofes, literalmente. Dizer que parece-me que o homem tem vindo a desafiar a natureza. Não é por falta de aviso. Nós estamos sistematicamente a ser alertados por especialistas, e eu aqui partilho com o Dr. Fernando, quer dizer, não me vou aqui atrever muito a pronunciar sobre alterações climáticas e se efetivamente isto é uma consequência ou não, mas os avisos vão-nos chegando. Mas nós insistimos em morar para o leito dos rios, insistimos em fazer casas nas arribas, na primeira linha de costa. É muito agradável almoçar ali mesmo por cima da linha de água do Mondego, não é? É muito bom, no verão é ótimo. Pois, temos que ter consciência das consequências que daí podem advir. E o que me parece é que nós não estamos a respeitar a força que a natureza tem, e quando vem com ela, não é? Vem com a força toda e efetivamente causa-nos estes dramas. Eu, sobre a questão da reconstrução, dizer o seguinte: eu parece-me que mais uma vez Portugal demonstrou, e os portugueses demonstraram uma enorme onda de solidariedade e de mobilização. Aliás, a própria Guarda destacou para lá equipas para ajudar, quer dizer, todos somos poucos, até porque não há outra forma de o fazer. Sem uma mobilização nacional e conjunta de todos, não há mão de obra, não há materiais para fazermos esta reconstrução, que vai ser demorada. Não conseguimos. A devastação é mesmo muito grande. Eu estava ali a ver na televisão, porque nós ignoramos, não é? Tivemos hoje este sismo. Nós sabemos que ele vai acontecer, ele está previsto, mais ou menos, não sabemos é o dia, mas não tarda muito, teremos um grande sismo novamente em Lisboa. Isto também está anunciado pelos geólogos que estudam e que sabem que isto vai ser assim. E esta aprendizagem coletiva de que a Sofia fala, e onde parece que realmente nada muda, não é? Nós falamos nestes planos de prevenção, mas efetivamente quando as catástrofes acontecem é um sistema de segurança e socorro de rádio que volta a falhar, é uma mobilização
mobilização de militares que parece lenta, tardia, parece que é preciso grande evidência para isto acontecer. E de facto desta forma ficamos comprometidos. Agora, eu quero acreditar que a região tem um tecido empresarial forte e que se vai conseguir reerguer. Pelo meio da tragédia, digo eu, terão emergido duas mulheres, Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente, e Ana Abrunhosa. Sofia, as mulheres afinal têm a sensibilidade, têm o perceber e têm a capacidade de liderar. Sim, eu acho que sim. Começo por prático. Mas obviamente também vou pedir um comentário aos homens em relação à necessidade de haver líderes no terreno. Sim, eu acho que elas demonstraram isso mesmo. A Ana Abrunhosa, até porque tem conhecimento do terreno e pela experiência que ela tem, também política, mas também na CCDR, portanto ela conhece bem a região e agora é Presidente de Câmara, embora recentemente eleita, mas ela teve essa capacidade de liderança e de comunicação e apostou muito na prevenção. E sublinhou muitas vezes que era importante salvar as vidas, que iam tentar. Ela usou uma expressão que eu achei interessante, que foi: vamos preparar-nos para o pior, esperando que ele não aconteça. E isto diz tudo. É evidente que houve coisas que não se puderam evitar, mas acabou por não acontecer o pior. E ela teve essa capacidade, mas isso também é uma característica própria dela, ter essa capacidade de comunicação, mas acho que ela foi muito importante ao transmitir segurança às pessoas de que tudo estava preparado para o pior que pudesse vir, desde recursos humanos, até do Exército, da Marinha, tudo, e tinham, quando desabou a A1, tiveram logo os peritos para resolver e houve uma resposta imediata. É evidente que teve apoio do Governo, é evidente que Montenegro esteve lá várias vezes, é evidente que tinha a Graça Carvalho, que tem uma visão também muito de resolução dos problemas, muito latente e que foi uma grande ajuda. E sim, as mulheres têm essa... Não estou aqui a menosprezar os homens, mas as mulheres têm um problema, enfrentam-no e resolvem-no. Pronto, os homens se calhar divagam um pouco mais, mas estas duas mulheres acho que foram pela positiva quem marcou este processo. Esta resposta à tragédia. E pronto. Fernando. Ainda bem que assim foi. Pronto, a doutora Ana Abrunhosa, conhece, esteve na CCDR onde fez o seu percurso, até de alguma forma sempre a agradar a uns e a desagradar a outros, provavelmente a agradar. Depois foi para o governo onde fez algumas promessas não cumpridas, mas pronto, isso é o normal. E na Câmara de Coimbra houve algumas coisas que eu gostei nela, outras que eu sinceramente passaram, e os jornalistas mais uma vez estão comidos de cebolada, como se costuma dizer, porque Cernache não é no nordeste da cidade, como ela disse, e o Rio Ceira não desagua na Agueira. Pois. O Rio Ceira desagua precisamente quase ao pé de Coimbra, e não é o Rio Ceira que é, curiosamente, é dos rios que leva mais água para a própria cidade. E eu conheço muito bem Coimbra, portanto eu estou a falar do que conheço. O Rio Ceira é um rio extraordinariamente... aquilo alaga completamente. Não tem nenhuma barragem, porque a gestão da água não nem pode ter muita barragem, porque com não tem 100 anos. E depois, atenção, ainda bem que se fala nos diques, porque agora há uma coisa que eu há muitos anos, até já escrevi, até no interior, há uma coisa que as pessoas estão a esquecer um bocado, não é só das barragens. Há quantos anos não há preocupação de fazer, de recuperar os chamados açudes eu vejo lá ao pé da minha casa, o meu foi embora o ano passado. O Mondego? Foi o ano passado embora, eu avisei a Junta avisou precisamente a CCDR, onde esteve a doutora Ana Abrunhosa, que já tinha sido avisada várias vezes que havia vários açudes que estavam, porque antigamente havia uma estrutura que tratava disso. Entretanto, essa estrutura foi aglutinada numa Instituto da Conservação da Natureza e tal, e hoje são capazes de aparecer-se, deitar abaixo um ambiente que está a atravessar uma ponte, uma ribeira, mas são incapazes de resolver um problema de açude. O que é que acontece? Areias, detritos, etc., vai tudo para as barragens, entopem
criam e aumentam o caudal da própria barragem. Isto eu não preciso de ser especialista para saber que isto acontece. Pronto, o que é que acontece? A verdade é que ninguém até hoje fez ao programa arranjar um açude, que era uma coisa importante para as populações, até para a própria agricultura de subsistência das pessoas, porque os rios e ribeiras passam e a verdade é que ninguém faz isso. Pronto, em relação à doutora Ana Abrunhosa, acho que ela tem a capacidade de comunicação que nós reconhecemos. Pronto, apareceu e conseguiu pôr algum. É bom que apareçam às vezes nestas circunstâncias pessoas destas para tentar pelo menos não alarmar as populações. Eu quero dizer que também gostei muito da forma como o Presidente da Câmara de Leiria, provavelmente com muito mais problemas. Sim. Com muito mais problemas do que teve a doutora Ana Abrunhosa. Ela teve tempo, ele não teve tempo. A doutora Abrunhosa não teve praticamente os problemas poderiam vir a acontecer, pronto, e tinha muitas câmaras de televisão à volta, pronto, isto acontecer, também é bom. Agora, o Presidente da Câmara de Leiria não, teve os problemas lá, continua a tê-los, e são problemas muito mais complicados do que cheias, porque as cheias, pronto, as cheias são previsíveis. Agora, ventos daquela dimensão, não há hipótese nenhuma. E não conseguiu antecipar, não é? Não tinha ela previsão. Em Coimbra era possível estudar o calendário. Também às vezes não fazer as estrelas da companhia e esquecer-se de outros que... Mas temos de dar os parabéns a quem trabalha. Eu sei que é... Ana Abrunhosa foi aluna da Afonso de Albuquerque. Foi aluna da Afonso de Albuquerque, é de Cabinda... é da Meda. Foi candidata a presidente da Assembleia Municipal pelo PSD pela Meda. Exatamente, nós sabemos isso. Também conhecemos. Eu sou um bocadinho suspeito para falar da doutora Ana Abrunhosa, até porque aqui numa sessão no município da Guarda ela teve a amabilidade de me compor ali ela é assim. A gravata que não estava da melhor forma, portanto, pronto. Eu sou suspeito. Bom, mas obviamente, graça à parte, acho que efetivamente eu reconheço na doutora Ana Abrunhosa um sentido humanista muito grande, não é que falta aos outros. Dizia aqui que ela teve esta vantagem, mas efetivamente trabalhou-a bem, que foi possível antecipar o cenário, teve tempo para o fazer, e depois fez o que lhe competia naturalmente, encerramentos de escolas, equacionar a retirada das populações para que nenhuma tragédia maior acontecesse. Fê-lo de forma assertiva, fê-lo com boa comunicação, e daquilo que eu acompanhei inclusive nas redes sociais, penso que foi transversal o reconhecimento que lhe foi feito daquela gestão. E no caso, e uma palavra naturalmente também para o Presidente da Câmara de Leiria, porque efetivamente é completamente diferente ter que reagir depois da tragédia acontecer sem qualquer tipo de capacidade para o prever, e com o país a olhar para aquilo tudo e ele efetivamente a pedir que se lhe desse atenção. Uma questão para os três, o Fernando de certa forma já referiu a questão das televisões à volta, nomeadamente Ana Abrunhosa. Houve muitas pessoas que acharam que foi excessiva a presença mediática, ou tem sido excessiva a presença mediática, mas a questão que deixo é: se não houver essa pressão mediática, será que há esta empatia de que há bocado o Zé Carvalho falava, da solidariedade para com as pessoas? Porque antigamente, em 1967, houve cheias históricas, não havia pressão mediática e as pessoas tiveram que conviver com essas cheias, com essa destruição. Não conviveram, morreram. Sozinhas, porque não houve qualquer solidariedade, não houve apoios do Estado e não houve apoios, não houve solidariedade das demais pessoas. A pressão mediática também não contribui para que o assunto esteja ali aos olhos de todos e todos tenhamos essa empatia de querer ajudar? Não, é que é assim, na cheia de 67 há um dado curioso. A determinada altura veio uma ordem da censura para os órgãos de informação todos, dizendo: meus amigos, acabou, não há mais mortes. Aos 700. Não somos... Chegou aos 700 e iria para 700. Mais de 700, aos 700 sim, o número oficial foram 400 e... Pronto, mas houve mais que 700 mortes. Eles disseram: não, a partir desta altura não há mais mortes. E atenção, na cheia de 67, e é importante dizer isto,
pronto, isto é uma questão histórica, não tem muito a ver com... Estamos felizmente num tempo diferente, numa situação diferente, em tudo. O que se passou foi que... Éramos muito pobres. Como? Éramos muito pobres. Eram muito pobres e aquela gente era paupérrima. Aquela gente vivia miseravelmente no estado miserável. O que aconteceu? Foi a oportunidade que os estudantes tiveram de todas as escolas de Lisboa, estudantes universitários da Faculdade de Medicina, do Técnico, não sei, que se juntaram às suas associações e foram eles para o terreno. E foram eles que ainda hoje falam do assunto, dizendo que nunca imaginaram o que é que aquilo era. As condições em que aquelas... E foi a partir daí que se movimentaram, que algumas delas até alteraram a sua dinâmica política, a sua forma de estar na sociedade. Muitos deles, estou a falar de indivíduos como o Guterres, como outros, que foram para o terreno fazer esse tipo de trabalho. Atenção, estamos a falar numa altura em que o Estado não tinha segurança social, não tinha nada, tinha os indivíduos para trabalhar e limitavam-se a isso. E tinha o ouro nos cofres. Tinha ouro nos cofres e pronto, e continua. Sofia. Eu acho que o papel da comunicação social, tirando algum exagero que eu acho que também existe, é fundamental nestes momentos. Já porque nós temos a percepção, não conseguimos ter a percepção real, mas conseguimos ter uma percepção mais próxima possível daquilo que aconteceu. E depois promove estes movimentos solidários. Para já, põe também a nu os problemas que existem, identifica as dificuldades, identifica o desastre, identifica os problemas que as pessoas estão e humaniza. Porque uma coisa é ser a própria pessoa a contar o que viu naquele dia e cria uma empatia com a restante população, e daí que as pessoas tenham, acho que foi uma coisa extraordinária, as pessoas virem todo o lado limpar Leiria. Ajudar a limpar, tirar um tempo do seu lazer, do seu descanso, e fizeram, sim, no fundo, aquilo que aconteceu também em Valência. E eu acho que o papel da comunicação social aí é muito positivo deste ponto de vista, cria essa empatia, ao mesmo tempo identifica os problemas, porque muitas vezes o que não passa na comunicação social não existe, e então eu acho que esse papel é muito importante. Depois é um massacre diário, contínuo, sempre as mesmas notícias, mas se nós conseguirmos retirar esse aspecto, nós conseguimos perceber que o papel da comunicação social aí é fundamental. O que faz a questão é precisamente nesse contexto. Ou seja, e isso vê-se também com os incêndios, que é um drama, obviamente, para as populações, mas as populações, tanto neste caso das cheias e da depressão, tal como no verão, com os incêndios, se não estiver sempre a comunicação social a dar relevância ao que está a ocorrer, esquece. As pessoas ficam sozinhas. Ficam sozinhas, esquecem que é algo que isto passou, o radar passou para a zona de Coimbra, para as cheias, para Santarém. E eu às vezes pensava para mim, então, e Leiria? Como é que as pessoas lá em Leiria estão? Ainda já todas têm luz? Não têm piores do que estão em Coimbra. Mas a Presidente da Câmara tem mais ação mediática, menos do que o Presidente da Câmara de Leiria. Mas isso é o que as redações entendem que é o mais importante naquele momento, porque tem que ter audiências, e isso é outro mercado. Agora, eu acho que o papel da comunicação social é fundamental destes pontos de vista que eu referi, e não deixar as pessoas sozinhas ou esquecidas. Eu acho que ter-se relatado que havia falta de mão de obra, que não havia resposta, que as pessoas morreram porque caíram dos telhados a tentar resolver o problema das suas casas, para tentar recuperar alguma coisa, foi fundamental. Foi fundamental. Até para o poder político se envergonhou a certa altura. Eu estava aqui a pensar em fazer-vos uma pergunta, se não me levarem a mal. Já algum de nós, eu não, mas já algum de nós foi a Leiria? Estive lá presencialmente. Sim, depois do que aconteceu. Não fui. Mas estive na Figueira da Foz e estive em Coimbra, perto de Coimbra. Pronto, porque os relatos que nos chegam de pessoas amigas, o que nos chega a nós pela comunicação social está muito aquém da dimensão da tragédia.
Sim, eu tenho familiares com quem eu tenho contactado e de facto eles têm-me contado coisas horríveis. É que eles veem o que nós vimos e dizem assim, aquilo que vocês veem não tem nada a ver com aquilo que está no terreno nem com aquele cenário. Será que a comunicação social tinha que lhe dar mais espaço? Eventualmente, para termos uma real noção daquilo que aconteceu. A mim não me incomoda a questão da pressão mediática, gosto menos é do aproveitamento político que se possa fazer daquilo que é tragédia. Isso é que já me incomoda um bocadinho. Agora, que a comunicação social coloque na sua agenda, naquilo que é a sua prioridade, a informação e obviamente que questione quem está nos cargos de liderança, isso não me incomoda, e eu acho que as populações nestes momentos precisa da presença de quem os governa, de quem os lidera. Sabem que não vão lá apagar o incêndio, não vão lá resolver o problema no imediato, mas eu acho que só o conforto de estarem presentes, de ouvirem as populações, de tomarem a real consciência, a real noção daquilo que está a acontecer, isso gera um conforto indispensável às populações. Era para falarmos de vários outros assuntos, nomeadamente da legislação laboral. Estamos quase a chegar ao final do Coisas da Vida de hoje. Obviamente não podemos deixar de falar da legislação laboral, dos acordos ou não acordos, da ausência dos sindicatos da mesa de negociações, e temos que obviamente começar pela Sofia. É inusitado, não é? Termos uma reunião convocada deixando de fora a maior central sindical do país. Não sei o que é que o governo pensa, não sei o que é que a ministra pensa. Acho que terá sido convocada. O objetivo foi convidada, sim, mas também em cima da hora, e acabou por não comparecer, por considerar que não tinha as condições necessárias. Agora, não compreendo, o ministro também já fez isso, quer dizer, nós representamos classes trabalhadoras e tem que se ter respeito por essas classes trabalhadoras. Ao não convocar, porque podem partir do princípio, porque nunca assinam, mas há sempre uma discussão que é feita, há sempre um ponto de vista que é adotado, podemos não aceitar tudo, mas há sempre um contributo que é dado, e isso ontem eu penso que foi menosprezado por parte do governo, não é um bom sinal. Em relação, e tendo em conta que este pacote laboral, já toda a gente percebeu que é uma desregulação dos horários de trabalho, o aumento da precariedade, o fim da contratação coletiva, a intenção do governo baseia-se realmente nisto. Ainda bem que a UGT não compareceu, pode ser que agora eles repensem e convoquem todas as pessoas, porque eu acho realmente que sendo um retrocesso civilizacional, eu acho que deviam sentar todos os parceiros à mesa das negociações. Pronto, o pacote laboral não vai passar no Parlamento, já toda a gente percebeu, não há condições para que isso aconteça. O Primeiro-Ministro continua a insistir nisto. Dia 28 a CGTP vai para a rua numa manifestação nacional em Lisboa e no Porto. E o Presidente eleito sim, estamos com supostamente ele não vai dar o seu aval a este pacote laboral por tudo o que ele inclui e tudo o que ele encerra e tudo o que ele destrói. É absolutamente, nos dias de hoje, absolutamente incompreensível que no mundo do trabalho se aceite um retrocesso civilizacional como este. Só se as pessoas estivessem distraídas a olhar para outros assuntos é que uma coisa destas passava. Agora, houve a possibilidade dos vários partidos se posicionarem em relação a isto, e eu acho que não está bem, e espero bem que o pacote laboral de facto não passe. Fernando. Eu partilho aqui a opinião da Sofia em relação a isso. Nem sei muito bem para que é que não se... Quer dizer, por um lado, a economia está boa, por um lado está saudável, por um lado os trabalhadores estão a trabalhar, estão a produzir riqueza. E, por outro lado, é preciso de facto regular isto tudo, porque eles estão a produzir. É para produzirem menos, provavelmente é para produzir. Qual é o ponto que mais os ofende, digamos assim, nestes comentários que fez a Sofia? Já a precariedade é fundamental. Acho que é uma coisa. A facilidade de despedimento, que é uma coisa. Quer dizer, a faculdade de despedimento, e depois outra coisa. E a reintegração feita por um tribunal, por exemplo, isto é escandaloso. Quer dizer, o indivíduo é despedido porque o patrão não gosta, ou porque por milhares de razões que às vezes não têm nada a ver com questões laborais, e depois o tribunal dá a razão ao trabalhador.
e ele depois não pode ser reintegrado porque há sempre a hipótese do patrão lhe dar uma, em função daqueles anos que tem, e livra-se dele rapidamente, como uma pessoa se livra do embrulho descartável, ou como vai ao contentor pôr a reciclagem. Não é bem assim, o trabalhador não é reciclável. Portanto, por princípio, a vossa expectativa, tanto do Fernando como a Sofia, é que este pacote laboral... Espero que não passe, mas eu tenho muitas dúvidas, porque isto à última hora... eles tiram uma coisa daqui, tiram outra, depois há uma abstenção violenta, pode haver um acordo, aquela abstenção violenta que eu já me lembro do atual presidente eleito falar, e depois a coisa vai para lá, o presidente diz não, mas o presidente que volta outra vez para o Parlamento e é aprovado. Eu tenho muito medo dessas circunstâncias, espero que haja força suficiente para derrubar, para isto não passar daqui, mas... Nunca sei. Eu já vi tanta coisa. Há muitos anos que ando a ver retrocessos em relação a tanta coisa. Esperemos que haja aqui algum tipo de contraditórios. É Carvalho, espero que tenha uma opinião um bocadinho divergente. Muito rapidamente. Acho que este desacordo laboral começou muito mal. Todos nós nos recordamos das declarações da senhora Ministra quando foi a questão da amamentação, que é uma coisa hoje em dia não conceder esse direito é absolutamente chocante. E começou sem um ponto de partida, sem um livro verde, sem um livro branco, sem discussão, sem sugestões, sem auscultação de especialistas. Portanto, chega à mesa sem nada. Começa mal, tarde ou nunca sem direito. Claro, dificilmente. Agora, alguma esperança, apesar de tudo, neste sentido. Parece que o Primeiro-Ministro, apesar de tudo, demonstra ou tem vindo a demonstrar alguma vontade de diálogo. O Sr. Presidente da República eleito também já disse que não promulga sem um acordo, significa que forçará também naturalmente aqui algum entendimento. E por outro lado, aquilo que apesar de tudo foi a posição da UGT ao entregar uma contraproposta significa que está aberta e disponível ao diálogo. E portanto eu ainda tenho aqui alguma esperança. Mas tem muitas linhas vermelhas. Certo, mas ainda bem. Mas é uma intenção. Está na mesa também para apresentou. Anunciar. Pronto. E isto... Mas não conta. Não conta para o automóvel. A conversa. Eles não gostam. Isto, não gostam, não. Enfim, pode ser que efetivamente ainda dê aqui havia alguma linha de apoio ou de aprovação, digamos assim, para a legislação laboral poderá mesmo ser alterada, o pacote laboral poderá ser aprovado. Ainda assim, acredito que sim. Ao contrário da Sofia e do Franco, que não aquilo é para deitar fora. Não, eu acho... O direito à greve está constitucionalmente consagrado, está posto em causa. Sim, mas isso faz parte da apresentação de propostas para depois discutir e para mexer. Isso faz parte. A amamentação era um fé de inverno. Pronto, isso faz parte das negociações. Agora, acredito que são sinais que podem dar aqui algumas. Para chegarmos ao final desta edição, nada como olhamos para a semana, notas finais, não falámos do Carnaval, não falámos do Guarda-Folia, não falámos muito de outras coisas, mas certeza que todos vocês têm algumas notas que podem nota destacar desta semana. Guarda-Folia ou qualquer coisa, é uma coisa muito rápida. Eu acho que é também, e aí vamos àquilo como começámos o programa, a falta de entendimento numa CIM relativamente às chamadas iniciativas locais destes festejos é gritante. Quer dizer, na Guarda tem-se um carnaval, no Empinhel tem-se uma feira não sei o quê. Quer dizer, nós aqui à volta temos um conjunto significativo de coisas num sítio onde provavelmente as pessoas poderiam vir se tivessem um evento relativamente grande e único, em vez de estar aqui com coisinhas pequeninas que não dá para lado nenhum. E desmobiliza quem cá vem, desmobiliza os coisas. E de facto, para isso, começa a não perceber para que é que servem as CIMs. Tínhamos de fazer um programa só a falar sobre eventos da região. Tá bem, mas isto já não temos tempo. Não temos, mas isto é a minha nota final em relação a isto. Que é a altura de começar-se de facto a deixarem essas quintinhas. Se é que querem, provavelmente não querem. Se não querem, também não precisam de assim para nada. Acabem com ela. Destaque da semana só esse ou mais alguma coisa? Chega. Sofia. O meu destaque da semana tem a ver com uma notícia que vi também no interior, em relação à entidade reguladora para a comunicação social, que já reuniu com a VASP e que, portanto, está a acompanhar a evolução sobre as rotas de distribuição. Temos aqui alguma
e põe a hipótese também de que poder haver alguma intervenção do Estado, claro, com regulação, porque não é para favorecer uns em detrimento de outros. Mas pronto, deixo aqui a minha nota positiva, é um destaque positivo de que nem tudo está perdido. Em relação à guarda-folia, também comungo desta dificuldade das pessoas poderem gerir uma agenda tão preenchida em tão pouco tempo. Sim, já falámos sobre isto várias vezes, até por causa das feiras do queijo, todas estas iniciativas que são de sublinhar e de louvar. Mas as feiras do queijo há uma preocupação, são todas em datas diferentes. Não há nenhuma data, não há nenhuma feira do queijo. Já foram coincidentes e pois deixaram de ser. E acabaram por ser. Esse acordo. Verdade. Zé Carvalho, eu das finais? muito rápido. Não, mas é para partilhar também, e era a nota que trazia aqui no início, porque gostava do alinhamento, o programa do Guarda-Folia, que efetivamente vive aqui um bocadinho ofuscado por aquilo que é a Feira das Tradições, e que, assim, se não se reinventar e se não tiver aqui nada de novo, quer dizer, nos próximos também anos a manter-se nota, ou era bom inovar? É assim, porque começa aqui a ficar esgotado, não é? Um bocadinho mais do mesmo. E com a forte concorrência da Feira das... Da Galo. E com a... Claro. E também em Manteigas, a Expo. É lógico. E o Carnaval que há em diversas localidades, em Figueiras de São Rodrigo, em Vila Franca das Naves, etc. Portanto, são muitos eventos no mesmo período. E aqui a sensação é claramente que as pessoas da Guarda se deslocaram em massa para a Feira das Tradições e, claro, fica para Fuentes. Para cidade. Carnaval del Touro, onde infelizmente faleceu uma pessoa acolhida por um touro. Ficamos por aqui. Agradecer, obviamente, à Sofia Monteiro, ao Zé Carvalho e ao Fernando Pereira, com o Pedro Correia na assistência. Eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.